Bom dia, pessoal. Eu me chamo Luzia Alves, de Nova Monte Verde. Eu cultivo plantas e eu faço vídeo de jardins. Eu tô mostrando para vocês hoje como cultivar a primavera. A primavera ela é uma plantinha chata para brotar, mas se você souber levar ela, rapidinho ela brota. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu tô fazendo novas mudas da primavera. E elas já estão com broto, mas ainda não estão com raiz. Então, quer dizer, elas vai levar mais uns 40 dias para sair raiz. Não é porque ela tá com folha que ela tá com raiz. Mas a minha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que ela tá. Só que a gente nunca deve mexer nelas quando elas estão assim, pessoal. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Elas estão com folha. Elas estão dando broto. Mas a raiz dela tá se formando. Ó, é nesse pauzinho aqui, ó. A raiz tá se formando. Ainda não se formou. Ela ainda tá sem raiz, mas tá assim, ó. Significa que ela tá vitaminada, né? Porque que não, ela não sairia folha. E ela tá saindo folha. Olha o tamanho dessas folhas, pessoal. Pessoal, eu uso aqui, nesse coisa aqui, ó. Eu tenho, embaixo dele, eu tenho areia grossa. Ó, areia grossa. Aqui em cima eu joguei pó de serra, mas não tem necessidade de você colocar pó de serra. Areia sempre úmida, ela tem que estar sempre úmida, ela não pode secar, que não ela seca as raízes. Pessoal, tentei fazer a muda através de garrafa PET, colocando elas tipo uma estufa. Não deu certo. Fiz 2 vezes, elas morreram tudo. Aí então voltei para minha maneira que eu fiz. E no final vou mostrar para vocês como é que tá a minha muda, que eu fiz há uns 2 anos atrás. Ela já tá toda florindo. Ela demora um pouco, porque ela tem a sua época para a primavera. Ela não gosta muito de chuva, pessoal, assim. Ela só flore quando chega o calor. Nós aqui no Mato Grosso, na cidade de Nova Monte Verde, tá começando o calorzão. Já é o mês do calor aqui. Então, ela começou a florar. Eu tinha um pé de primavera, eu tive que tirar, pessoal, porque além dele não tá legal, ele estava atrapalhando aqui o portão. Aí eu peguei as hastes e replantei. Eu tô com várias hastes, vocês podem ver aqui, ó. É desse jeito que eu faço, pessoal, ó. Tá vendo? E eu só vou tirar daqui quando tiver todas brotadas e todas com raiz. É claro que de todas essas aqui, tem uma ou outra que vai morrer. Pessoal, essas hastes grossas são as melhores para que saem melhores brotos. Ó, essa aqui, ó, ela já tá enraizando. Ela tá enraizando antes de soltar a folha, que eu já vi. E essas aqui são as novatas que eu coloquei aqui, ó. Ó. Mas tá assim, pessoal, linda, olha. Eu nunca vi a primavera com umas folhas tão lindas desse jeito. Ó. Você não pode ficar tocando nelas. Primavera, ela é uma planta muito sensível. Pessoal, dali eu vou vir pra cá.
Aqui eu tenho um outro vasinho, ó, com areia e pó de serra. O pó de serra, ele segura a umidade, então você não precisa regar direto. Você regou, que nem eu reguei, e choveu. Agora, quarta-feira choveu. Eu só vou aguar lá para domingo ou segunda-feira. Até lá, tá tranquilo. Ó, esse daqui também já tá soltando brotinho por trás. Esse daqui tá soltando brotinho aqui, ó. E esse daqui, pessoal, eu achei que ele não ia sair agora. Olha que coisa mais linda. Ó. Olha quanto broto, pessoal, olha. Olha. Quanto broto que ele tá. Eu tô com 3, 4 soltando. Eu tô com 4 soltando folhas. Eu quero fazer alguns vasos, pessoal, porque eu não quero mais a primavera no chão, porque elas se alastram muito e fica complicado de mexer por causa dos espinhos. E ela no vaso você pode cortar com tesoura e ela não machuca a gente. E ela flore da mesma maneira. Então, eu estou fazendo essas hastes, eu coloquei a mais fina, mais grossa, para ver qual aqui vai sair uns brotos melhores. Porque dependendo do broto, não vale a pena você plantar. Eu tenho umas 3 aqui que já tá praticamente quase pronta para ir plantar, mas eu vou deixar elas uns 40 dias, porque quando ela enraizar, aí você pode plantar que não há perigo dela morrer. E eu tenho ela, pessoal, aqui do outro lado, e ela já tá florando. Eu vou mostrar logo, logo para vocês. Está ardendo meu olho, pessoal. O sol tá muito quente aqui. Eu não sei se ainda tá formando nuvens de chuva. Nós estamos no finalzinho do inverno aqui. Aqui agora é o inverno. A partir do mês de maio começa o verão. Então o sol tá de rachar, mas hoje ele tá nublando. E eu acho que de tarde vem chuva. Eu sempre fico atenta a isso, pessoal, para não aguar as plantas. Porque como as plantas não gostam muito de água, que nem minhas rosas do deserto, aí eu não água. Eu sempre fico olhando ao céu. Se ele começar a nublar, eu não água elas. Então, o tempo tá nublado. Eu tô achando que entre hoje e amanhã, hoje é sexta-feira, dia 22, 23, hoje é dia 24 de abril. E nós estamos no finalzinho do inverno. É claro que a turma fala assim, agora é outono, que entrou outono. Só que aqui nós usamos 2 fases, inverno e verão. Nós não usamos o outono ou a primavera, porque aqui, como mudou a temperatura, as plantas já estão florindo. Então não precisa da primavera para florir, depende do calor. Eu
Gosto de fazer muitas experiências com as plantas. Eu tenho mudas, ó. Essas mudas aqui, pessoal, ó, são mudas de lágrima de Cristo. Todas elas estão pegadas, só tem duas que estão com folha. Mas todas estão pegadas, estão com raízes. Elas enraizam muito fácil a lágrima de Cristo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a lágrima de Cristo. Como plantar ela. Ela é muito fácil de pegar. E depois que ela pegou, pessoal, só se você arrancar ela para acontecer alguma coisa. Mas ela é muito boa. E a minha, ela já está começando a subir. Eu vou do lado de fora ali buscar um pau que eu tenho lá para me levar ela em cima do pergolato. Porque como eu estava com ela e estava com a insulina estava matando ela. Então não deixou ela ir. Agora eu podei ela e ela está se desenvolvendo. Mas hoje eu estou no foco na minha primavera. Pessoal, sempre deixa a areia grossa, úmida, sempre, e na sombra. Olha lá, aquilo lá tá na sombra, ó. Ó. Ela não gosta muito de sol. Essa aqui, ela tá no sol. Só que ela não toma sol assim em cima dela. Aqui ela só toma o solzinho da manhã. Aí à tarde ela já não toma sol por causa do muro aqui. Então, você tem que cuidar para que ela não fique ao sol e não troque ela do lugar. Ela não gosta de ser movida. Ela não gosta. Eu tentei colocar ela na área, ela começou a morrer. Então, ela tem que ficar assim no quintal, abaixo de uma sombra e com areia grossa, úmida. E não vai falhar uma. Quando ela estiver no ponto de mudar, eu vou mostrar para vocês como é que elas vão estar. E eu vou, daqui a pouquinho eu vou ali fora, eu vou mostrar para vocês uma que eu tenho. Ó, pessoal, por isso que eu falo para vocês, a haste para plantar, ela é boa. Quanto mais grossa possível. Essa aqui, pessoal, ó, essa aqui. Ela foi plantada junto com a outra. Só que ela era um galho menorzinho. E olha como é que ela tá. Não se desenvolve. E o mesmo cuidado que eu tive com uma, eu tive com a outra. Ela nunca deu uma flor. Aquela ali já é a terceira florada. Por isso que eu falo que tem que ter um galho forte, vistoso, assim, grosso. Tem que ter mais ou menos uns 5, 6 centímetros. Não pode ser nem muito fino, nem muito grosso. E porque que não, ela não dá uma planta muito vistosa. E a primavera ela tem um grande problema. Ela enferruja as folhas. E é os cuidados que a gente tem que ter. Essa minha, eu tô cuidando dela ainda. Ela já praticamente saiu quase toda ferrugem. As folhas ficou vistosa e já começou a florir. Então é isso. Eu vou mostrar uma hora para vocês o que eu uso. Eu uso nas minhas plantas todo, tanto na horta quanto nas minhas plantas aqui na frente, pessoal, eu uso adubo orgânico. E nessas plantas que estão nascendo, eu evito colocar, eu coloco só na que está florindo. Porque estressa a planta e ela não se desenvolve. Então é isso.
mas todas funcionam muito bem. Esse um que eu fiz. Eu já mostrei no vídeo anterior como é que eu faço. É claro que tem gente que não consegue fazer por causa do cheiro. Ele fica um cheiro assim. É porque eu coloco, né? Eu tenho uma bombona de água de 10 litros. Eu coloco as cascas de fruta, de batata, cebola, essas coiseiras. Eu jogo tudo dentro dessa bombona. E coloco água. Tem gente que fala que é melhor o chorume. Mas o chorume fica forte demais e cheira mal. Então eu coloco água. E eu deixo uns 15, 20 dias, aí eu utilizo aquela água. Aí o que eu faço? Jogo mais as outras, que nem fruta. Eu uso aqui muito banana, mamão, essas coisas. Aí eu jogo novamente dentro da bombona e jogo água novamente. E encho e guardo daqui a 15 dias. Não se usa esse adubo assim, sem dissolver, pessoal. Tem que dissolver. Se for 1 litro, dá para fazer um balde de 8 litros. Então, você nunca joga ela totalmente assim na sua planta, que é perigoso matar. De tão forte que ele é. Mas ele ajuda muito as plantas. E eu também tenho mania de enterrar, que nem casca de banana, essas coisas. Assim, quando eu não tô colocando na bombona, porque a bombona enche, né? Então a gente não pode colocar. Chega assim, você coloca por uma semana, depois você tampa e deixa ela. Aí você não pode colocar nada ali dentro. Então, quer dizer, nessa época, eu pego esses produtos e coloco no meu canteiro, de cebolinha, de salsinha, e coloco também nas minhas plantas. Esse canteiro aqui, ó, eu joguei antes de plantar, ó. Pessoal, agora eles já estão sofrendo, tá vendo? Ataque de formiga. E aí eu tô começando a arrancar, pessoal. Ó, eu tô evitando de arrancar todos, principalmente por causa desse branco aqui. Esse beijo branco, ele é muito raro, pessoal. Muito raro. Então, eu não quero perder a semente. Eu tô colhendo a semente dele. Por isso que eu já não desfiz do jardim. Porque eu queria já desfazer e já plantar outro. E eu vou adubar, né? Vou arrancar tudo isso aqui logo, logo. Eu vou arrancar todas e vou adubar e vou plantar novamente, porque eu amo beijo. Não sei vocês, mas eu acho que cada um tem o seu gosto. Eu gosto de beijo. Então, eu tô colhendo bastante semente para mim replantar. Então, pessoal, vou voltar na primavera, vou mostrar para vocês como é que ficou a minha primavera. Ela já tem, essa primavera que eu vou mostrar para vocês, eu plantei ela em 2023. Então, quer dizer, ela já está com quase 3 anos. Ela só não deu flor no primeiro ano, pessoal. Depois, todo ano ela flore. Agora, ela está florindo. Lá para o mês de setembro, outubro, novamente, ela flore novamente. Então, eu vou levar vocês para ver como é que tá a minha primavera. Aqui, pessoal. Tá vendo? Aqui é a minha primavera. Olha como é que ela tá linda. Ó. Olha como é que tá linda os galhos. Ela tava toda enferrujada, pessoal. Assim, ó. Ferrugem que eu falo é isso aqui, ó. Deixa eu colocar de um jeito que dê para as pessoas verem.
Hoje tá de manhã, pessoal, e tá muito sol. Tô dando dificuldade, ó. Vocês estão vendo? Tá vendo essas pintinhas aqui, ó? Isso aqui são os ferrugem. Ela fica desse jeito. E ela não produz folha novas e nem flore. E eu consegui salvar. Primeira coisa, quando eu cheguei de viagem, eu coloquei canela. Eu abri um buraco em volta dela e coloquei canela e cinzas de fogão. Ou que não, carvão triturado. E você joga em volta. Esse é o primeiro passo para curar ela. Depois de uma semana, eu entrei com adubo. Comecei a jogar adubo em volta também. E foliei. Eu faço café, pessoal, eu não coloco açúcar. Então o café fica puro. Então o que que eu faço? O resto, que nem eu tomo café só de manhã. E agora no final da tarde. Durante o dia, o café fica na garrafa. À tarde eu coloco no canecão, misturo um pouquinho de água e jogo, espirro nas folhas dela. Conseguiu matar. Essa aqui é a última folhinha que tava. Ó. É a última folhinha que tava doente. E agora tá essa belezura. Toda florida. Ó. E o galho, pessoal, vocês podem ver, ó. Que o galho dela, que eu plantei, aquela lá é galinho fininho. Esse aqui, ó, é um galho mais grosso, ó. Ó. E ela tá, pessoal, eu desenterrei ela quando eu cheguei de viagem. E ela tá com muita raiz. Então, ela só tava doente. E olha como é que ficou as folhas dela depois do tratamento que eu fiz, ó. Ó, tá saindo florinhas novas. Aqui, ó, olha como é que tá essa galha, pessoal. Primavera não gosta muito de chuva, ó. Aqui tá saindo, ó. Tá vendo? Precisando jogar, pessoal, um repelente que eu tenho ali, ó, pra formiga, ó. Tá vendo as formiguinhas aqui, ó? Na flor. Elas acabam sugando a planta. E esse aqui é o galho mais lindo, ó. A minha é a pink. Eu queria conseguir das outras cores, mas ainda não tive como conseguir. Mas, olha, ela tá maravilhosa. E eu quero fazer pelo menos 4 balde. Na verdade, eu vou comprar uns vasos, né? Aqui na minha cidade não vende, pessoal. Aqui é muito distante das grandes redes, né? Então, vasos grandes, assim, eles vendem de cimento, mas eu não quero de cimento. E é difícil você conseguir comprar. Então, por enquanto, ela vai ficar no vaso, até eu conseguir comprar os vasos. Mas ela tá linda, mesmo assim, né, pessoal? Ó. A minha bougainville, olha que linda, maravilhosa. E aqui, ó, vai encher de flores. E hoje mesmo eu ainda vou jogar adubo nela, pessoal. Eu jogo o adubo orgânico que eu jogo a cada 15 dias nela. E eu plantei esses dias, eu coloquei o casca de banana, eu corto em pedacinho pequeno, pessoal, enterro no pé dela. Você nem imagina o que elas gostam. Por quê? Aqui eu costumo jogar minhoca. Eu vou aqui no meu terreno, no terreno de baixo, e pego minhoca, coloco numa vasilha, chega aqui, eu coloco ela nas plantas. Então, isso é a comida das minhocas. Então, por isso que elas estão tão lindas assim, ó. Eu vou terminar o vídeo, pessoal, com essa visão aqui, ó. Maravilhosa, na minha bougainville, chamada de primavera.
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e comente aí se você gosta dessas plantas. Diz aí para mim que tipo de planta você gosta. Faz um comentário se você tem alguma. Se eu tô tratando a minha rosa do deserto, pessoal, ela já tá bem melhor. Ela tá fora da terra. E as outras, pessoal, tá linda, 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 linda. Mas agora ela ainda vai ficar 20 dias. Ela tá uma semana fora da terra. Ela vai ficar mais uns 20 dias. Hoje eu vou espirrar água nela, porque quando ela tá fora da terra, para ela não se desidratar, o que que você faz? Você pega um pulverizador, espirra a água. Eu costumo jogar água com café, a água do café, né? E eu também cozinho casca de banana e junto com a água do café e coloco no pulverizador e jogo nelas. E estou jogando nessas aqui também, pessoal. Tá sendo um remedião. É 10. Eu vou ensinar certinho para vocês como é que faz. Vocês façam e colocam na planta de vocês. Vocês vão ver que maravilha que faz. Tá bom? Um grande abraço. Não esqueça de se inscrever. Vocês que são de Monte Verde, se inscreve aí no canal. Deixa aquele joinha. Comente de que cidade vocês estão falando. Quando vocês me colocar um comentário, coloca tal cidade. Para mim saber aonde vocês moram. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E até a próxima.